isso. Ótimo. Agora estamos gravando, então, nossa aula, tá bom? Vamos iniciar aqui os nossos trabalhos de hoje. Eu vou já começar a compartilhar aqui com vocês os slides para a gente trabalhar o conteúdo que nos restou da aula passada, que é sobre doação, né? Então, na aula passada a gente estava falando sobre doação. Hoje vamos finalizar alguns tópicos que faltavam. E depois, na sequência, hoje nós iniciamos direito das coisas, tá? Então, a nossa proposta aqui hoje é encerrar o direito contratual e iniciar um novo conteúdo, né? Bem bacana isso. Agora a gente começa num outro universo do direito civil, tá? Givanildo ainda está pesquisando. Preciso terminar uma pós-graduação em AD no Sesumar, estou lendo muitos artigos. Muito bom, Givanildo. Quando eu passei o trabalho para vocês, acho que eu disse, né, que eu sempre gosto de passar sempre que é possível, né, trazer essa opção para vocês de pesquisa, porque muitas vezes o aluno de direito, ultimamente, ele tem se perdido na pesquisa, né, e tem deixado meio que de lado isso aí, né? E é importante incentivar, é importante para o futuro de vocês, é importante para o entendimento de que a profissão de vocês vai exigir atualização constante, né? Então, essa pesquisa é super importante, não só para quem quer seguir com a vida acadêmica, mas também para quem vai advogar, né? Vai ter que ser uma prática de vocês. Então, fico muito feliz que alguns tenham escolhido aí pela opção da pesquisa, tá? Boa noite, Matheus, que está chegando agora. Ótimo. Queridos, me ajudem a recordar aqui se eu já havia falado com vocês sobre esse tipo de doação que vocês estão vendo no slide. Estão vendo o slide aí? Me digam se vocês estão... Isso, estão, né? Ah, ótimo. O Matheus aqui já está me atualizando. Eu parei em conjuntiva, Matheus. Ótimo. Então, é o próximo tema. Então, vocês se recordam, né? Estávamos falando de doação. Doação, aquele contrato no qual alguém deliberadamente, né, pela sua vontade, sem coação, sem coerção, sem cumprimento de obrigação, ele deliberadamente quer entregar um patrimônio, um bem, uma parte do seu patrimônio a uma outra pessoa, né? Então, o doador entrega para o donatário. Isso pode ser feito gratuitamente ou com alguma contraprestação. E aí, na aula passada, a gente estava falando, finalizando aqui essas espécies de doação, né? E falamos da doação de subvenção periódica, então vou ser bem rápida, porque eu já tinha falado para vocês. Então, né, aquela de trato sucessivo, então eu faço sucessivamente aquela doação, né? Então, é possível que o doador faça um acordo, um contrato nesse sentido, estabelecendo que a doação não será entregue em um único ato, mas em diversos atos que têm uma certa periodicidade. Por exemplo, poderíamos estabelecer de 30 em 30 dias, de 6 em 6 meses, uma vez no ano, todo ano, uma vez no ano, vai ser entregue um determinado valor. Então, essa doação, imagino que a gente já tenha visto. Se vocês tiverem... Isso, eu já terminei de falar, né, sobre ela, ótimo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, me perguntem, certo? E eu também havia falado o finalzinho lá desse slide, né? É possível passar da vida do doador essa espécie de doação? E se vocês se lembrarem da resposta, vocês me digam aqui. Se não se lembrarem, eu vou explicar, certo? Então, me respondam aqui. Se vocês quiserem responder no áudio, gente, por favor, tá? Vamos conversar. Eu gosto de conversar com vocês.
Ah, tá. Não lembra. Ótimo. Vamos retomar, então. Importante que fique bem claro. Olha só. Olha a observaçãozinha, o conceito vocês entenderam, né? O que é a doação de subvenção periódica. Olha a observaçãozinha lá no final. Essa espécie de doação não poderá ultrapassar a vida do donatário, então aquele que está recebendo, né? Não poderá ultrapassar a vida do donatário e os herdeiros só são obrigados dentro das forças da herança. Então, imagine que o doador tenha feito esse contrato com essa espécie, né, de subvenção periódica, e o donatário vem a morrer. Então, o doador ainda está vivo, o donatário vem a morrer. A gente acabou de ver aí que não ultrapassa a vida do donatário. Então, essa subvenção, né, essa periodicidade vai até que esse donatário venha a falecer. Mas a pergunta era: será que isso pode passar, esse contrato, né? Pode permanecer para além da vida do doador, ou seja, o doador veio a morrer e o donatário está vivo. É possível continuar com essa periodicidade, com essa doação? Sim, é possível que a gente continue com essa doação, que o doador tenha manifestado, e ele precisa aí manifestar essa intenção dele de permanecer com aquele contrato vigente. Entretanto, essa permanência só vai se dar se esse doador tiver patrimônio para isso. Porque se esse doador não tem patrimônio, os seus herdeiros não vão arcar com um compromisso ou não precisam arcar com um compromisso. Eles até podem, se eles quiserem, mas não há uma determinação legal. Porque o que arcaria, ou o que responderia, o que faria com que se torne possível que este doador de fato estabeleça essa cláusula e ela continue imperando, é o patrimônio desse doador. Então, se ele tiver patrimônio, essa subvenção pode continuar sendo entregue para aquele donatário. Tudo bem? Boa noite para quem está chegando. Vamos lá. Certo, pessoal, ficou alguma dúvida com relação a essa temática? Se tiver, manda por gentileza aqui, tá bom? Doação conjuntiva, uma outra espécie, então, de doação, né? Prevista lá no 551, parágrafo único, é a doação feita a vários donatários. Então, na maioria das vezes, quando a gente pensa em doação, a gente está falando de um contrato, lembra daquela nossa primeira aula? De uma parte com outra, um vínculo obrigacional que nasce entre eles, né? Mas pode acontecer de que nesse polo, o polo dos donatários, daqueles que recebem aquele bem, que haja mais de uma pessoa. E aí, quando acontecer isso, nós vamos chamar essa doação de doação conjuntiva, né? O próprio nome já nos lembra. Doação em conjunto, os donatários, né? Quem está recebendo aquele bem, aquele patrimônio, são dois, no mínimo, né? Mais do que um. Então, como é que a lei entende que vai se dar essa doação quando existe mais do que um donatário, quando acontece a doação conjuntiva? A lei, o ordenamento jurídico, vai entender que essa doação é bem, como obrigação, que vocês já estudaram, né? Um bem divisível de uma obrigação divisível. Então, eu posso fazer a doação conjuntiva e vai se pressupor que estamos dividindo igualmente entre aqueles donatários aquele bem que está sendo entregue a título de doação, certo? Há essa presunção de igualdade nessa doação. E o que é normal? Quando um donatário recebe o patrimônio, recebeu metade, o outro recebeu a outra metade, certo? É natural que aquele patrimônio incorpore na integralidade de bens do patrimônio daquela pessoa donatária, daquele que recebeu, e quando essa pessoa vem a falecer, que esse patrimônio vai ser direcionado para os seus herdeiros, né? Vamos imaginar que essa pessoa tenha filhos. Esses 50%, que era a parte que cabia ao donatário,
ele vai ser direcionado para os seus herdeiros, porque aquele patrimônio integralizou, aquele bem, aliás, integralizou o patrimônio daquele donatário. Mas a gente tem uma exceção, né? Gravem aí que essa exceção é bem importante. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Não vi sua última aula, a prof está explicando que parte da matéria. Mariane, nós estamos falando sobre doação, na aula passada a gente falou, explicou a parte mais geral, né, as classificações de doação, do contrato de doação, e agora eu estava explicando para vocês um finalzinho ali que tratava das espécies de doação, quais os tipos de doação, tá? Então, doação, só para te localizar aqui, Mariane, para você entender a sequência aqui do conteúdo, depois você assiste a aula, tá? Mas doação é um contrato que necessariamente exige liberalidade das partes, né? Mas especialmente daquele que está doando. Ele doa porque quer doar. E o outro aceita a doação porque quer aceitar, né? Mas especialmente a liberalidade do doador. É isso que vai caracterizar o contrato de doação. Então, uma pessoa entrega ou quer, né, entregar uma parte do patrimônio, um bem dele, para uma outra pessoa que é chamada de donatário. Certo, Mariana? Deu para ambientar aí, né? E aí, existem várias espécies de doação. A gente começou lá estudando a doação pura, a doação com encargo, e estávamos aqui estudando esse tipo de doação, né? A doação conjuntiva, quando mais que uma pessoa recebe esse bem em doação. Então, há pluralidade de donatários, certo? Opa, mudei sem querer aqui. Bom, vamos continuar lá. Quem estiver, e por gentileza, peguem aí a legislação civil, que a gente vai acompanhando aqui com o Código Civil, tá? Vamos fazendo a leitura dos artigos que a gente vai estudando. Então, quem estiver com o Código Civil, pega lá, por favor, o 551 e acompanha, tá? Diz lá, salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Essa é a presunção da lei. É possível que seja diferente? Sim, mas aí tem que estar determinado naquele contrato. Então, eu dou deste bem 30% para um, né, e 70% para o outro. Senão, o ordenamento jurídico vai entender que houve uma doação conjuntiva, compartilha do bem igualmente entre os donatários, tá? E o parágrafo único, ele nos diz assim: se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Essa é a exceção que o parágrafo único traz, pessoal. Então, vocês entenderam que, havendo essa doação, aquele patrimônio vai integralizar, desculpem, aquele bem vai integralizar o patrimônio do donatário. Isso é tranquilo, é o que normalmente acontece. Entretanto, se esses donatários forem marido e mulher, forem casados, aí a gente tem uma exceção. Neste caso, quando eles são casados, os donatários são casados nessa doação conjuntiva, quando um dos cônjuges vier a falecer, aquele patrimônio não vai ser automaticamente direcionado para os seus descendentes, como aconteceria normalmente. Esse patrimônio vai voltar para o outro donatário. O donatário que tinha só 50% vai ter agora a integralidade do bem, tá? Essa situação fática, ela é traduzida nessa expressão, é o direito de acrescer, que está lá no slide de vocês, tá? É o direito de acrescer. Então, só acontece nessa situação em que a doação é conjuntiva e que os donatários são casados, marido e mulher, tá? Quando um desses cônjuges vem a falecer, o cônjuge sobrevivente vai exercer esse direito, o direito de acrescer aquele bem ao patrimônio desse cônjuge. Ele não vai, então, já direcionar para os seus herdeiros. Deu para vocês entenderem isso? Ficou claro? Me respondam aqui.
Certo, Kai, entendeu? Beleza. Gente, vocês podem falar, tá? Se vocês quiserem, liga esse microfone aí e converse comigo, tá bom? O bem acrescido volta para o que sobreviver. Exatamente isso. Exatamente isso, Caio. Esse é o direito de acrescer. Então, só acontece para doação conjuntiva entre cônjuges, tá bom? Agora a gente precisa ver e entender a possibilidade de reversão de uma doação. Será que é possível, né, que quando feita uma doação, que esse bem volte para o patrimônio do doador? É isso que nós vamos ver lá no 547, então peguem lá, por gentileza, quem estiver acompanhando com o Código Civil, tá? Diz assim, olha, o doador pode estipular, então é acordo e deve ser uma cláusula expressa naquele contrato, né? Pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário. E essa é uma condição, né? Se sobreviver ao donatário, significa que se o donatário vier a falecer, a pessoa que recebe o bem vier a falecer antes do doador, se o doador tiver feito a doação com cláusula de reversão, significa que aquele bem que estava sob o poder do donatário vai voltar para o patrimônio do doador. Então, é possível fazer cláusula de reversão, entretanto, ela deve ser expressa e, de fato, deve constar essa situação, né? Da sobrevivência do doador. Então, quando o donatário vem a falecer, o doador regressa, o bem regressa para o patrimônio do doador, tá? Por que que isso acontece, né? É porque é uma doação intuito persona. Aquele doador, ou seja, um ato personalíssimo, né? Aquele doador queria privilegiar especificamente aquela pessoa do donatário. Então, ele não quer que um possível cônjuge, que aquele bem vai integralizar e vai fazer parte dos seus herdeiros. Ele quer privilegiar especificamente aquela pessoa. E neste caso, ele diz, então, bem, volta para mim quando você morrer. Você vai ficar com o bem aí até que eu venha morrer. Até que você venha morrer. Se você morrer, ele volta para mim, tá? E se o doador morrer antes do donatário? Então, a gente diz, o donatário morreu, o bem volta para o doador. E se o doador morrer antes, né? Aí vocês já têm a pergunta e já têm a resposta no meu slide, né? Os bens doados incorporam-se definitivamente ao patrimônio do beneficiário. O beneficiário aí é o próprio donatário, né? Se o doador vem morrer antes do donatário, segue o fluxo normal, tá? A única diferença que a gente tem é quando o donatário vem a morrer antes do doador. Agora, se o doador morrer, aí o bem continua lá no donatário e vai dar sequência para a hereditariedade. Se ele vem a morrer, vai transferir para os seus herdeiros. Claro isso para vocês? Entenderam? Sim? Ótimo, Kai. Então vamos seguindo. Pessoal, ótimo. Obrigada pelas respostas aí. Opa. O que aconteceu aqui? Acho que eu saí. Vocês estão me vendo aí? Que aqui na minha tela caiu. Peraí. Tá o slide, mas vocês conseguem me ver também? Ah, tá. Vocês estão falando do trabalho aí, né? No trabalho tinha uma questão que fala mais ou menos. Tinha, aham. Tá o slide, tá.
Não conseguiu, Caio, achar a resposta da 3? Mas tem. Dá uma pesquisadinha mais aí que você vai achar, tá? Não sei, não posso falar a resposta ainda, né? Vocês ainda hoje podem entregar lá o material, então não vou comentar ainda, tá? Mas aí na próxima aula a gente pode comentar essas questões, para vocês sanarem qualquer dúvida aí que tenha ficado, tá bom? Ah, tá, Caio, você respondeu ali sim, conseguimos me ver, acho que é isso, né? Ótimo. Então vamos continuando. Doação entre ascendente e descendente. Na aula passada a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? É possível que haja doação do ascendente, ou seja, por exemplo, o pai para um descendente, para o seu filho. É possível fazer essa doação? É possível, tá? Lembra quando a gente estudou o contrato de compra e venda? Lembra que a gente viu um pouquinho como é que funcionaria aquela compra e venda do pai para o filho? A gente tinha uma regra específica, né? A gente precisava da aceitação dos outros irmãos, né? Se houvesse, se não é um filho único, por exemplo, né? E aqui na doação, a gente tem uma regrinha que ela é muito importante que vocês precisam lembrar. A doação feita entre ascendente a descendente, ela é tida para o ordenamento jurídico como um adiantamento da legítima. O que seria esse adiantamento da legítima, né? É aquele bem que entra no patrimônio daquele descendente como se já fosse uma parte da herança de que ele tem direito, tá? Então, no momento em que aquele descendente vier a falecer e de fato for necessário fazer a partilha de bens, né, a distribuição dos bens lá na herança, aquele bem que aquele descendente recebeu já antecipadamente, com o pai em vida, por exemplo, esse bem vai ser considerado adiantamento daquela parte que ele tem direito agora na herança. Esse tema é um tema que gera dúvidas de vocês, porque a gente está falando aqui de direito sucessório que vocês ainda não tiveram, né? Uma matéria que vocês não tiveram. Então, às vezes, fica difícil para vocês entenderem sem que tenha uma base, né? Um entendimento básico aí sobre sucessão. Mas não se preocupem, porque não é meu objetivo aqui, não é o objetivo principal, explicar para vocês como é que vai funcionar essa sucessão. Por hora, eu preciso só que vocês entendam qual é o efeito jurídico de uma doação entre ascendente, de descendente para, desculpem, de ascendente para descendente, tá? O efeito jurídico, ou como o ordenamento jurídico entende essa doação que é feita lá do pai, da mãe, né, para esse filho, é como um adiantamento da legítima, ou seja, um adiantamento do que ele vai receber depois como herança, certo? Entendem isso? Bom, e eu coloquei aqui esse texto para vocês, mas também não quero que vocês se preocupem com isso, tá? Eu estou só falando um pouquinho para vocês não ficar uma informação muito perdida para vocês. Mas não se preocupem com como isso vai se dar, tá? Isso é matéria e tema para vocês estudarem lá no direito sucessório. Então, acompanhem comigo a leitura só para vocês não ficarem muito perdidos mesmo. Esses descendentes, quando eles recebem uma doação deste ascendente, né, desse pai, por exemplo, e esse pai vem a falecer, eles estão obrigados, é uma obrigação, né, não é uma faculdade, é uma obrigação, a conferir no inventário do doador por meio da colação. Colação é o nome, né, dessa fase, desse momento no qual nós temos que apresentar aqueles bens para na distribuição ali dos bens no inventário. Então, por meio da colação, ele apresenta os bens recebidos pelo valor que lhes atribuir o ato de liberalidade ou a estimativa feita naquela época. Então, essa pessoa que recebeu esse bem, esse filho que recebeu, por exemplo,
ele necessariamente precisa apresentar esse bem no momento da partilha de bens lá no inventário, depois que esse ascendente morreu, que esse pai, né, ou que essa mãe que doou morreu, tá? Então, ele precisa apresentar aquele bem. Mas vamos imaginar que ele não apresente, né? Vamos imaginar que ele não só por má fé, né? Pode ser por má fé, não apresentou porque não quer demonstrar o patrimônio mesmo, né? Mas se ele não apresentar, o ordenamento jurídico vai chamar isso, né, de sonegação, né? Ele está omitindo, enfim, um bem que ele deveria trazer para esse momento da partilha de bens no inventário, né? E essa colação que eu disse para vocês, que é esse momento que a gente vai apresentar esses bens, cada herdeiro traz o que está recebendo, certo? Se ele não faz adequadamente a colação, pode ser caracterizada ali uma sonegação daquele bem, tá? Mas como eu disse, eu estou só divagando um pouquinho aqui com vocês, mas não é o objeto da aula de vocês entender como funciona esse procedimento, nem como é a sucessão, tá? É só para vocês entenderem, e isso vocês têm que gravar, que a doação feita do ascendente para o descendente é adiantamento dessa legítima. Preciso só que vocês entendam o que seria esse adiantamento dessa legítima, né? Adiantamento de um percentual que ele iria receber lá na frente quando aquele ascendente vier a falecer, certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Meu vô doou para os filhos uma parte da herança que ele vai receber dos bens vendidos do inventário? Meu vô doou para os filhos uma parte da herança que ele vai receber, que o vô vai receber? Eu não entendi a sua pergunta, Mariana. Meu vô doou para os filhos uma parte da herança. Acho que você quer dizer assim, uma parte da herança que os filhos vão receber, né? O vô talvez já antecipou e fez essa doação de uma parte dos bens que os filhos iriam receber. Acho que você deve estar querendo dizer isso, né? Dos bens vendidos do inventário. Não entendi, porque no inventário não faz a venda, né? Você distribui entre aqueles herdeiros, né? Não necessariamente a gente está falando de uma venda. Se encaixaria. Se isso que eu estou narrando aqui é o que você de fato quer dizer, que esse vô fez a doação para esses filhos, para que esses filhos depois já ficassem com uma parte daquela herança, é exatamente isso, é o adiantamento da legítima, tá? Aquela parte que foi doada é vista pelo ordenamento jurídico como um adiantamento daquilo que ele iria receber só depois lá na sucessão, ou seja, quando esse vozinho viesse a falecer, tá bom? É adiantamento da legítima e vai integralizar aquele percentual que cada herdeiro tem que receber, ele vai integralizar, ou seja, se eu tinha para receber, por exemplo, 10% dessa herança, né, da herança que é destinada lá para os herdeiros, se eu já recebi 5 de uma doação há anos atrás, vai descontar esses 5. Se eu tinha que receber 10 na integralidade, 5 já foi adiantado por meio da doação que foi feita antes. Então, agora eu recebo só mais 5, certo? Mas, como eu disse, não se preocupem com isso por hora, de como isso vai funcionar, tá? Vocês vão estudar isso em sucessão. Vamos continuando aqui. É possível também que essa doação seja entendida como uma doação inoficiosa. O que seria uma doação inoficiosa? E é exatamente esse conceito que o artigo 549 nos traz, né? Doação inoficiosa é aquela que excede o limite da legítima. Eu ia imprimir para os meus aluninhos lá da manhã e eu não imprimi. E, aliás, para vocês agora, né? Para eles também.
Então, vou fazer um desenho bem ruim aqui. Ai, ficou péssimo. Bem ruim mesmo. Espera lá. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Péssimo meu desenho, mas tudo bem. Gente, olhem aqui. Estão vendo isso, né? Imaginem que uma pessoa veio a falecer e nós observamos qual é a totalidade de bens que essa pessoa tem de patrimônio. Então, imaginem que nesse círculo está contido a integralidade de bens dessa pessoa, que ele adquiriu durante a vida. Então, tem carro, tem apartamento, tem fazenda, tem moto, sei lá o que mais, né? Nessa totalidade de bens, e aqui eu nem vou falar com vocês de meação de divórcio, não ainda, tá? Vou só considerar, vamos considerar que essa pessoa já é divorciada. Na totalidade de bens dele, que eu desenhei aqui nesse círculo, nós temos que fazer uma outra imagem, tá? Olha aqui. Não sei se vocês conseguem ver lá. Dividimos ao meio. Meu desenho não está bem no meio, né? Mas vejam que é o meio. 50% do patrimônio dele são bens que ele não pode dispor. Sim, da integralidade de bens de uma pessoa que ela adquiriu durante a vida, metade ela não pode dispor. E a outra metade ela pode dispor. E quando eu digo que ela não pode dispor, é só na situação dela ter herdeiros necessários. Ou seja, ela teve filhos, por exemplo. Eu falei no início que era no meu exemplo, já era uma pessoa divorciada, para não complicar tanto a vida de vocês. Então, não tem esposa, mas se tivesse, ela era herdeira também, né? Então, vamos imaginar que ele tenha filhos, para facilitar a situação aqui. Se ele tem filhos, 50% desse patrimônio, obrigatoriamente, é um patrimônio indisponível. Indisponível. Certo? Os outros 50%, aí ele pode fazer o que ele quiser. Doar para quem ele quiser, fazer um testamento, né? Escolher nesse testamento para quem ele quer deixar esses bens, certo? Bom, aí vamos imaginar, deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Vamos imaginar que ele, em vida mesmo, ele fez uma doação. E essa doação corresponde a esse 50% da totalidade de bens dele, 50% mais este cantinho aqui, ó. O bem que ele doou corresponde a 50% da integralidade do patrimônio dele, mais 5%, ou seja, o que ele doou corresponde a 55% do patrimônio dele. Quando ele doa esse 5% aqui, ele ingressa nessa parte de bens que é indisponível, que seria direcionada para os herdeiros necessários dessa pessoa, né? Desse decujus, dessa pessoa que morreu, né? Quando ele faz esse tipo de doação, essa partezinha, e só ela, essa partezinha que excedeu esse limite dos 50%, essa partezinha é entendida como uma doação inoficiosa, certo? Então, agora vamos ler ali o conceitinho que eu coloquei para vocês e fica muito fácil entender, né? O legislador nos diz lá que essa doação, então, dessa partezinha, que excedeu os 50% direcionado aos herdeiros necessários, essa parte é inoficiosa, é nula. Essa doação dessa parte que excedeu aquele limite, essa parte é nula,
somente quanto a essa parte que excede, certo? Então, a doação é a doação nula, né? A inoficiosa é a doação nula quanto à parte que exceder o limite da legítima dos herdeiros necessários. Me digam se vocês entenderam isso. Ai, por que vocês não falam comigo? Abre esse microfone. Entenderam, né? Ótimo, tranquilo. Bom, a regra... Deixa eu ver aqui. Professora, pode doar 50% para um herdeiro colateral? Se você estiver falando, Caio, desses 50% que é disponível, você pode herdar para quem você quiser. Imagina que você queira herdar, né, para um primo lá bem distante. Pode? Pode. Para quem você quiser. Aí você não tem restrição, tá? Desde que você respeite esse 50% que é indisponível. Do mais, tudo você pode, né? Hoje de manhã, uma aluna perguntou, é claro que isso é, a pergunta dela era mais complexa, porque envolve bastante coisa que daqui a pouco até eu vou falar para vocês. Mas ela perguntou, poderia doar para amante? Ele pode doar os 50% nessa parte? Pode. Pode doar para amante, tá? Givanildo, não vai. Os meus slides? Eu acho que não, Givanildo. Nos meus primeiros dias de aula, no primeiro, eu expliquei lá a metodologia para vocês e eu falei assim, gente, eu não vou enviar meus slides para vocês, né? E eu até gostaria, assim, que vocês entendessem o porquê disso. Eu acho assim, vocês estão tendo a aula aqui com os slides, né? Então, tem ainda a facilidade por estar gravada de vocês poderem voltar, né? Fazer as anotações no caderno, que vocês sabem que eu insisto muito com isso. E às vezes, se você recebe o slide lá e ele já está todo prontinho, você não vai fazer essa anotação no seu caderno, porque você sabe que está no slide. E essas anotações, elas são importantes para vocês estudarem, né? O seu cérebro aí, quando você está aí, eu falo para vocês, olha, anotem no caderno. Quando você está fazendo isso, seu cérebro está registrando. Então, às vezes, o fato da gente entregar esse material assim tão resumido para vocês, ao invés de ajudá-los, eu estou prejudicando. Eu entendo isso de verdade, é uma crença minha, sabe? De que quando eu entrego assim o material já muito resumidinho para vocês, isso pode prejudicá-los. Eu já vivi até essa experiência quando eu comecei a dar aula, uma das primeiras turmas, eu entregava todo o meu material. E aí eu percebi que o rendimento não era tão bom, sabe? Então, não teria problema nenhum eu entregar meu material para vocês, né? Uma vez um aluno perguntou, professora, por quê? Nós não vamos passar para outro, você você não precisa cobrar os direitos autorais, né? Não é, o problema não é passar, né? O material está aqui disponível para vocês. A questão é a metodologia de estudo, que eu acho que eu os prejudico quando eu entrego isso assim, certo? Então, posso até passar para vocês um roteiro de aula, né? Que eu também entendo que talvez não seja muito necessário, porque essa aula está disponível aqui para assistir, você não precisa do roteiro, você já pega a aula inteira, né? Mas se vocês fizerem questão, eu posso estar passando o roteirinho. Mas os slides todos, eu preferiria que vocês tentassem ir assistindo às aulas, tá? Se houver um aluno ou outro que tenha muita dificuldade ou não consegue assistir a aula, vem conversar comigo, a gente vai tentar ver o que fazer. Mas, em regra, vamos tentar sem, tá bom? Tá bom, Givanildo? A pessoa está perguntando. Alguém está perguntando, Givanildo? Tá certo. Então tá bom. Vamos seguindo então, pessoal.
eu estava falando aqui da regrinha para vocês, né? Existe uma regrinha que é importante que vocês lembrem. Dentro desse patrimônio aqui de uma pessoa, se ela... Isso aqui que eu estou falando para vocês só vale se ela tem descendentes, se ela tem herdeiros ou ascendentes, enfim, se tem herdeiros, tá? Ou seja, pai, mãe, filho, esposa, são herdeiros. Só vale essa regrinha para essa situação, tá? Se ele não tem herdeiro nenhum, ele pode dispor do patrimônio dele quase que na integralidade, só recordando daquela espécie de doação universal que a gente estudou na aula passada, que a pessoa não pode doar tudo e ficar paupérrimo, né? Sem condição de manter um mínimo existencial, tá? Fora isso, ele poderia doar tudo. Então, estou falando aqui numa situação de uma pessoa que tem herdeiros necessários, tá? Bom, o que a gente vai pensar para o limite de doação dessa pessoa? A gente pode pensar que essa pessoa, qualquer pessoa, né, que tem herdeiros, ela pode doar tudo aquilo que ela vai poder fazer testamento, que ela vai poder testar, que ela vai poder deixar em testamento para alguém, tá? Então, desse desenho que eu fiz aqui para vocês, qual seria o limite de doação dessa pessoa? O limite de doação é de 50%, certo? É exatamente essa parte que ele pode fazer testamento, né? Que é uma forma, né, de você manifestar a vontade ali no momento de partilha dos seus bens. Ele pode deixar em testamento. Então, gravem a regrinha. Se ele pode testar, ele pode também doar, tá bom? Isso só se tiver filhos, não só filhos, porque existe no Código Civil um rol de pessoas que necessariamente devem receber o patrimônio da pessoa que vem a falecer. Este rol não inclui só filhos, inclui a esposa também é herdeira, e inclui os ascendentes também, tá? Então, filho, pai, mãe, né? Meus ascendentes estão acima, e o esposo ou a esposa são herdeiros necessários, que aí eles ficam obrigatoriamente com 50% deste patrimônio aqui, certo? Então, esse 50%, esse é lei, não pode doar ou mexer nesse patrimônio sem direcioná-lo para os herdeiros necessários, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Parece... Oi, pode falar. Não, isso é independente do regime de casamento? Não. Uma coisa é direito de herança, né? Que é isso aqui que nós estamos falando. Outra coisa é meação de bens do regime de casamento. Por que é comum que a gente confunda isso, né? Porque geralmente quando uma pessoa morre, a gente tem as duas situações. Tanto a meação, que é a divisão dos bens, a depender do regime de casamento que a pessoa adotou, e outra coisa é a partilha de bens para herança. São coisas diferentes. Então, imaginem que um casal, quando ele se divorcia, eles vão fazer a meação dos bens. Imaginem que uma pessoa, quando ela vem a morrer, necessariamente ela tem como efeito o efeito é o mesmo que o divórcio. É como se aquele casal tivesse se divorciado, tá? Porque a morte extingue aquela relação que existe entre os cônjuges. Então, se uma pessoa vem a morrer, primeira coisa que a gente vai fazer é a meação dos bens, como se ele tivesse se divorciado. Imagine que ele não tivesse morrido e divorciou, nós vamos fazer a meação. O que é a meação? É pegar o patrimônio daqueles dois cônjuges, ver o patrimônio que se comunica entre os dois, e essa comunicação de patrimônio entre os dois depende do regime de bens que a gente escolheu na hora que foi casar, certo? Então, se eu escolhi um regime de comunhão universal de bens, o próprio nome já diz, né?
todo o meu patrimônio que eu tenha adquirido antes do meu casamento e o meu patrimônio que eu adquiri na constância do casamento, todo esse patrimônio vai se comunicar com o meu esposo. Significa que o que é meu é dele também, certo? Isso no regime de comunhão universal. Comunhão parcial é um pouquinho diferente. Comunhão parcial vai se comunicar aquele bem que foi construído, adquirido na constância da união. Aqueles bens que eu adquiri antes, eles podem ser vistos à parte, é só meu, né? E o de separação não comunica nada, né? Aí existe uma diferença, separação obrigatória, né? Não é meu objetivo aqui também ficar explicando esses regimes de bens, só para vocês entenderem superficialmente. Então, tem ainda um outro regime, né, de participação final nos aquestos, tá? Que é mais complicado, bem mais complicado. Mas, enfim, essa meação é diferente da herança, do direito de herança, do direito de herdar, tá? Da partilha de bens feita na herança. Então, alguém veio a falecer, ele era casado, primeiro a gente faz a meação, vê o que é dos dois e divide, metade para um cônjuge, metade para o outro. Daquela metade que constitui os bens, que era só desse cônjuge que faleceu, aí é que nós vamos falar de sucessão. Aí dessa parte, desse conjunto de bens, e aí a gente chega aqui, depois que a gente já fez meação com o cônjuge, aí a gente chega aqui, nessa integralidade de bens que era só daquele de cujos, só daquela pessoa, certo? Aí esses bens, a gente conta metade. Metade para herdeiros, se ele tem herdeiros necessários, a outra metade ele pode dispor, certo? É meio complicadinho, né? Por isso que, assim, é importante isso. Aí vocês vão estudar com calma, para vocês chegarem nisso que eu estou falando aqui agora, nesse ponto da matéria, vocês já vão ter estudado toda a base, né? Aí fica fácil de entender. Então, é normal se agora vocês tiverem dúvidas. O cônjuge recebe 2 vezes, glória a Deus, né? Desde que, salvo engano, essa alteração foi feita no Código de 2002, tá? Porque antes o cônjuge não era herdeiro necessário. Então, desde que houve essa alteração legislativa, o cônjuge foi colocado no rol dos herdeiros necessários junto com os filhos. Então, filhos recebem e cônjuge, né? Em concorrência, o legislador diz, com cônjuge. Então, não é que ele recebe 2 vezes, Caio, é que ele construiu aquele patrimônio junto com aquela pessoa que morreu. Então, morreu, primeira coisa, vai fazer a meação. Então, ele vai ficar com a parte dele, que era da divisão da união, né? Do casamento. Depois disso é que vai ser feita a divisão para herança, e aí ele tem direito a uma parte naquela herança, sim. Então, se você for contar meação e herança, aí ele recebe 2 vezes, sim, tá? Isso, pela meação e pela sucessão, exatamente. É isso aí, graças a Deus, né, Caio? Eu que sou mulher, ó, super apoio, porque geralmente é o homem que morre antes, né? É sempre assim. Acontece os 2 ao mesmo tempo, exatamente, Caio. Exatamente, quando a pessoa vem a falecer e era casada, assim, existe uma ordem para isso, né? Como eu disse, a gente vai fazer a captação, a observação daqueles bens, primeiro faz a meação, mas é ato contínuo, né? Quando você vai fazer o inventário, você já vai distribuir esses bens assim, tá? Oi, Ângela, boa noite, seja bem-vinda, tá? Certo, pessoal. Agora eu quero acrescentar uma informação aqui. A gente está falando de cônjuge, né? Pessoa que é casada, né? Ali no papel, de verdade, tá? Mas a gente tem que pensar também no companheiro. Vocês sabem quem é o companheiro ou a companheira, né? Vocês não tiveram o direito de família ainda, vão entender isso aí, mas vocês sabem, né? Me digam, quem vocês acham que é?
Isso, da união estável. Companheiro ou companheira é aquela que é o consorte ali, né, na união estável. Então, não há um casamento, mas há união estável. O que que acontece, né? Olhem lá o texto que eu deixei para vocês no slide. O companheiro não foi incluído expressamente no rol de herdeiros necessários. Lembra que eu falei que nesse rol está os filhos, o cônjuge, não está o companheiro, não está descrito assim na lei, certo? Então, ele não está no rol de herdeiros necessários. Embora o artigo 226 da Constituição Federal, ao reconhecer a união estável como entidade familiar, equipara-o ao cônjuge. Então, na Constituição Federal e por força, né, da evolução legislativa, hoje o cônjuge ele pode, em muitas situações, ser equiparado com, desculpem, o companheiro equiparado com o cônjuge, certo? Então, muito embora a gente não tenha na legislação civil, lá na parte sucessória, essa determinação de incluir o companheiro entre os herdeiros, a gente tem que observar as decisões, né, o entendimento jurisprudencial, porque a Constituição nos diz que o companheiro é equiparado ou pode ser equiparado ao cônjuge, certo? E na prática mesmo, esse companheiro, ele é quase que unânime, assim, a jurisprudência enxergar esse companheiro com esses direitos equiparados, tá? Quem dá carinho e trata, é bem isso, Caio. Gente, outro ponto, né? A revogação. Então, a gente já tinha iniciado lá a falar sobre a possibilidade de revogação dessa doação feita, né? E o artigo 555, peguem lá quem tiver com o Código Civil, ele traz duas possibilidades de revogação dessa doação, tá? Mas não são só elas. E existe uma discussão, assim, meio bem doutrinária mesmo, né, sobre o nome, né, sobre se estaria adequado usar essa expressão revogação de doação. Porque vocês estudaram, quando vocês estudaram direito das obrigações, vocês estudaram como é que se extingue, lá na parte geral, vocês estudaram como é que eu vou extinguir aquele vínculo obrigacional. E lá vocês devem ter visto o conceito de resolução, o conceito de resilição, certo? E a doutrina vem aqui e diz, olha, esse nome não está tão adequado. Tem um momento que essa revogação da doação deveria mais adequadamente ser chamada de resolução, né? Outro doutrinador vem e diz assim, uma parte é resolução, mas outra parte é resilição, né? Enfim, como eu disse a vocês, uma discussão doutrinária, o importante é que vocês entendam o que é, na realidade nem o que é, mas quando se dá essa revogação, tá? Essa discussão porque, assim, resolução, né, seria forma de extinção de uma obrigação, só um pouquinho, forma de extinção de uma obrigação por inadimplemento da parte, quando a parte não cumpre a obrigação dela, né? E resilição seria aquele poder, aquela autonomia que a parte tem para extinguir aquele contrato unilateralmente. Então, nós vamos ver aqui, ler o 555, e vocês vão ver que, em parte, se aproxima de resolução, em outra parte, de resilição. Olha só, a doação pode ser revogada, né? Então, revogação por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Quando nós estudamos na aula passada os tipos de doação, a gente viu que um dos tipos, né, uma das espécies, é a doação com encargo. Lembram disso? Imagino que vocês lembrem, né?
se havia uma doação com encargo, havia uma contraprestação necessária para o donatário. Aquele que recebe tinha em algum momento que praticar algum ato, fazer alguma coisa, certo? Essa é a doação com encargo. Quando esse donatário aceita aquela doação com encargo, mas ele posteriormente não executa o encargo que a doação exigia, vem o legislador e diz: olha, essa doação pode ser revogada. Então, o doador, quando ele observa que aquele encargo que ele deu para o donatário não foi cumprido, qual é a saída dele? Revogar a doação. Qual é a possibilidade, né? A possibilidade dele é revogar essa doação, certo? A outra situação que traz o legislador é: a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, né? E aí essa ingratidão não se trata de inexecução do contrato, como é na doação com encargo, né? O donatário, quando ele recebe, ele, na grande maioria das vezes, é um contrato até gratuito, não tem contraprestação nenhuma. Mas se ele é ingrato, a gente diria que isso se aproxima, e quando o doador tem essa possibilidade legal, né, de fazer essa revogação, a gente entende que isso se aproxima da resilição daquele contrato, né, aquele direito quase que potestativo do doador ir lá e revogar aquele contrato. Baseado em quê? Baseado na ingratidão. Então, por força de lei, né, o artigo que a gente está lendo, é possível, por ingratidão, que haja essa resilição desse contrato de doação, ou seja, o doador deliberadamente vai lá e revoga, sem que o outro tenha que concordar ou não com aquilo. Eu vou lá e revogo. Qual a justificativa legal para isso? A ingratidão desse donatário, certo? Depois disso, a gente tem outros modos, né, de voltar ao status quo do bem. Quando, por exemplo, a gente identifica que houve nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, né? Ou então, pelos vícios que são típicos, né, exclusivos mesmo aqui da seara do Instituto da Doação, né? Como que a gente acabou de estudar, que é a inoficiosidade, quando o bem foi doado para além da legítima, aquela parte que está além é considerada nula, né? Então, aí a gente teria uma aproximação dessa revogação também, né? Na realidade, a gente lembra, né, que quando há essa inoficiosidade, eu nem destaquei isso lá, né? A nulidade daquele negócio jurídico. Se a gente está falando de nulidade, a gente está falando do segundo degrau da escada pontiana, certo? A gente não está falando nem de eficácia, é nulidade, tá bom? Bom, eu não vou ler o 549 com vocês, porque eu já havia lido na aula passada, né? Então, não vou me estender aqui com vocês nesse artigo. O que eu quero destacar aqui para vocês, é o artigo 557, que ele fala, então, quando é que vai se dar essa revogação por ingratidão, né? Então, a primeira situação trazida pelo 555. Podem ser revogadas por ingratidão as doações, se o donatário, então quem recebeu, atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele, que é o caso é claro que lá não tinha havido doação, né? Mas essa ingratidão aqui se assemelharia ao caso da Susana von Richthofen, né? Ela atenta contra a vida dos próprios pais, né? Não só atenta, né? Cometeu o próprio homicídio aqui. A segunda situação, se cometeu contra ele, contra o doador, né? Ofensa física. Isso justificaria para o doador a revogação da doação. Uma outra situação, se o injuriou o doador, né? Gravemente ou o caluniou. E a última situação, se, podendo ministrá-los, recusou ao doador
os alimentos de que esse necessitava, né? Então, se referindo à verba alimentar mesmo, né? Que a pessoa precisava. Ou seja, a pessoa deu um bem em doação e depois o donatário não retribui nem com essa assistência alimentar, tá? Então, esses são os casos que poderiam ensejar essa revogação prevista no 555, tá? Depois, um outro artigo que é muito importante, que eu quero conversar com vocês, deixa eu até ver se eu trouxe um slide dele. Ah, não trouxe. Então, vamos ler juntos aqui. É o artigo 564, se vocês tiverem, peguem aí, por favor, tá? O 564, ele nos diz assim: não se revogam por ingratidão. A gente acabou de ver quais são os casos em que a gente revoga por ingratidão, certo? Agora, quais são os que não se revogam por ingratidão? Ou seja, existe uma irrevogabilidade. Não posso revogar aquela doação. Fiz e vou ter que manter, certo? Quais são esses casos, né? Nas doações puramente remuneratórias. Nas doações puramente remuneratórias, aquela pessoa que recebeu, o donatário, ele teve uma contraprestação. Lembra? Se ela é remuneratória, ela gerou uma contraprestação para esse donatário. A pessoa que recebeu deu uma contraprestação pelo que ele recebia. Neste caso, por ela trazer essa onerosidade, por ela trazer essa remuneração, essa doação vai ser irrevogável. Então, não pode o doador dar alguma coisa, receber algo em troca e depois ele ir pegar de volta o que ele deu. Seria até um privilégio, assim, a lei estaria privilegiando a má-fé, né? Porque se ele vai lá e pega o bem que ele recebeu, é até enriquecimento ilícito também. Ele ficaria com o bem que ele deu, mais a remuneração que ele recebeu, certo? Seria, então, se houvesse essa permissão, seria atentar contra o enriquecimento ilícito e o princípio da boa-fé, tá? Segunda situação, que é irrevogável, né? As oneradas com encargo já cumprido. Lembra das obrigações com encargo? Imagine que eu digo assim, eu vou doar este terreno para que você construa aqui um lar de proteção aos animais, certo? Essa pessoa recebe o bem e, de fato, faz o encargo, cumpre o encargo, vai lá e construiu o lar de proteção para os animais. Seria possível depois aquele doador revogar aquela doação? Não. Depois de cumprido o encargo, não há como revogar. Antes de cumprido o encargo, lembra que era uma das possibilidades de revogação, certo? Mas se ele cumpriu o encargo, o donatário cumpriu o encargo, não há que se falar mais em revogação. Então, se torna irrevogável. Terceira situação, as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. E aqui vocês vão recordar novamente o que vocês já estudaram lá em Teoria Geral das Obrigações, né? O que seria uma obrigação natural? Alguém lembra? Pode me dizer aqui? Silêncio nessa sala. Abram esse microfone que eu quero falar com vocês. Olha, eu vou começar a dar falta para quem não fala comigo, tá? Vou fingir que eu não tô vendo vocês aqui. Professora, doações para vaquinhas fakes na internet. Pode-se usar da revogação da doação e na execução do encargo? Caio, se eu te disser que eu não sei o que é vaquinha fake, aquelas vaquinhas fake, porque não vai para o lugar, né? Nem sei que existia isso, tá, Caio? Por inexecução do encargo. Tô entendendo. Por exemplo, essas doações da pessoa que fala assim, a criança está doente e doem para fazer um transplante. Acho que é isso que você está falando, né, Caio? Deve ser alguma coisa assim.
e aí a pessoa não cumpre o encargo. Entretanto, essa doação, a gente poderia entender sim, sabe? Eu ia dizer para você que esse encargo não fica tão nítido, talvez, nesse contrato, né? Mas a gente pode fazer essa presunção desse encargo, sim, quando a pessoa aceitou. Quando ela doou, ela aceitou aquela doação e a gente pode entender que aceitou com aquele encargo. Daria, viu, Caio? Se a gente fosse entrar com uma ação judicial, eu diria para você que a gente consegue fundamento jurídico para isso sim, tá? Deixa eu voltar aqui as mensagens de vocês, que veio um monte aqui agora. Não lembra? Foi mal? Tudo bem. Tem meio de um marketing da desgraça. Entendi, Caio. Acho que é mais ou menos isso que eu estava falando mesmo para você, né? Então, eu acho que a gente conseguiria um fundamento jurídico, sim. Daria para a gente tentar encaixar aqui, sim, viu? Eu acredito que sim. Teríamos êxito numa ação como essa, eu imagino. Certo? Tá. Eu estava perguntando para vocês o que é uma obrigação natural, né? Vocês não se lembram. Vocês sabem o que é uma obrigação prescrita? Me digam. Liga esse microfone, povo, ou já está todo mundo dormindo? Gente, até que horas vai a nossa aula? Que eu vou conversando com vocês, eu perco a noção de tempo. Me avisem até que hora é a nossa aula, tá? Acho que até... Tá, beleza. Deve ser por aí mesmo, Caio. Vocês lembram que é uma doação prescrita? Liguem o microfone aqui para falar comigo. Não tem problema chutar. Também não lembra, só o Caio tá nesse chat aqui hoje, hein? Gente, uma obrigação prescrita, vocês lembram o que é prescrição? Quando... o Matheus apareceu aí, Matheus. Prescrição ocorre quando, de fato, uma obrigação foi assumida entre as partes. Entretanto, deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui. Entretanto, essa obrigação que foi assumida não foi cumprida. Quando surge esse inadimplemento, esse não cumprimento daquela obrigação, ocorreu a violação do direito da parte que tinha, né, a possibilidade de recebimento daquela obrigação. Quando viola o direito de alguém, existe um prazo que a lei traz para que ela exerça esse direito. Por exemplo, o direito de cobrança, né? Eu vou cobrar aquela dívida de que ele não me pagou. Se eu não exerço dentro de um prazo que a própria lei prevê, eu digo que, vencendo esse prazo, que aquela obrigação se tornou uma obrigação prescrita, né? A obrigação ainda existe. E tem alguns autores que falam, desfaz o vínculo obrigacional. Eu entendo que não. A fita que une, né, aquela fita laranja que une as partes, ela continua existindo, porque não houve o adimplemento da obrigação. Entretanto, não há mais coercibilidade ou coerção, a possibilidade de receber coercitivamente, né? Então, eu poderia acionar aquela pessoa se eu estivesse dentro do meu prazo prescricional, o prazo que eu tenho para poder buscar o Estado, dizer, juiz, me ajuda a receber, porque voluntariamente aquela pessoa não quer me pagar, certo? Se eu não faço essa busca, né, de recebimento coercitivo pelo próprio Estado, pela força do Estado, após o prazo prescricional, eu perco essa possibilidade, né? Eu perco essa possibilidade, essa pretensão de cobrança daquele valor, certo? Isso é a prescrição. A perda dessa pretensão, certo?
Quando ocorre essa prescrição, a gente diz que essa obrigação é uma obrigação natural. Então, a obrigação natural é aquela em que eu não tenho mais meios coercitivos para exercer aquele direito de recebimento, certo? Entendam assim. Então, olha só o que diz o legislador ali. As que se fizerem são irrevogáveis, né? As doações que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Então, imaginem que a gente tem lá, por exemplo, uma obrigação já prescrita, né? Ou seja, eu não podia me auxiliar mais do juiz lá para que ele coercitivamente exigisse aquele pagamento, né? Mas a pessoa vai e quer fazer uma doação. Daí ela faz a doação, daqui a pouco ela fala assim, faz uma doação, então ela paga, o que não seria mais exigível que ela pagasse, certo? Então ela paga, pode ser visto como uma doação, porque foi uma liberalidade. Ele pagou porque ele quis, ele poderia ser compelido a pagar? Não mais, não era mais compelido a pagar. Só que este pagamento feito, ele se torna irrevogável. Depois que eu paguei aquela dívida prescrita, eu posso ir lá? Ou eu não sabia que ela estava prescrita? Alguém me conta que ela está prescrita? Eu falo, mas cara, eu não acredito que você pagou. Sua dívida já estava prescrita, ninguém podia te cobrar mais, entendeu? Ou exigir que você pagasse, né? Ninguém podia mais exigir. Por que você pagou? Não precisava ter pago. Aí ele fala, quer saber? Eu paguei, eu vou lá, eu vou revogar esse pagamento. É possível? Não, não é possível, tá? É isso que o legislador está dizendo aqui. As doações que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. E eu digo, por isso eu digo que eu baseada na doutrina, né, gente? Que essa obrigação permanece por conta de um artigo como esse, né? Porque enquanto há obrigação, enquanto há vínculo, aquela fita laranja, né, que vocês viram em sala de aula, que une aquelas duas partes, essa obrigação continua existindo. Então, se ela existe, mesmo estando prescrita, ou seja, mesmo sendo uma obrigação natural, quando aquele devedor paga, ele não tem o direito de ir lá e revogar aquele pagamento ou buscar aquele valor de volta. Por que ele não tem? Porque o vínculo que ligava aquele devedor àquele credor continuava existindo, porque havia o inadimplemento da obrigação, certo? Então, essa doação é irrevogável. E a última situação as doações feitas para determinado casamento. Nós vimos também na aula passada as doações propter núpcias, né? Então, essa doação ela é feita com um destino certo, assim, com um objeto certo. Eu estou doando porque eles estão se casando com aquela pessoa certa, vai casar com aquela pessoa, certo? Quando eu faço esse tipo de doação, essa doação se torna irrevogável. Aconteceu o casamento, não tem mais como aquele doador voltar atrás, certo? É irrevogável. Então, as doações feitas para determinado casamento, tá? Tem uma outra situação interessante. A gente viu as situações de ingratidão, né? Vamos imaginar que a gente tenha feito uma doação para o casamento, porque a pessoa vai casar, né, com aquela outra pessoa determinada. Vou lá e faço a doação para os noivos. De repente, um só desses noivos é ingrato. Eu posso revogar aquela doação? Porque a gente viu que a ingratidão é uma causa de revogação. E a gente acabou de ver que é irrevogável as doações feitas para casamento. E aí, como é que funciona? Eu vou dar a resposta para vocês, pessoal. Metade exatamente, metade. Metade entre os cônjuges. Aquele cônjuge que não é ingrato, que não praticou o ato de ingratidão, ele continua com o bem dele, com a parte do bem dele, certo? O cônjuge que foi considerado ingrato, mesmo tendo recebido por
o bem por conta do casamento, ele vai poder sofrer os efeitos da revogação, certo? Entenderam isso? Então, só o cônjuge ingrato é que sofre essa punição, digamos assim, né, da lei. O outro cônjuge não sofre punição e não há a possibilidade do doador revogar aquela doação. Certo? Ficou claro aí para vocês? Com isso, pessoal, com esse artigo, nós finalizamos o contrato de doação. Ah, não, me desculpem, falta um, falta o vício redibitório, gente, estou esquecendo. Vício redibitório e evicção. Vocês se lembram? Hoje eu estou fazendo vocês recordarem muita coisa, né? Vocês se lembram o que é vício redibitório e o que é evicção? Liguem esse microfone, conversem comigo. Eu quero saber se vocês se lembram assim. Nem que seja por alto o que é. Professora, vício redibitório são erros, vícios escondidos no contrato? No contrato, não. Na coisa. Vício na coisa. Um defeito no produto, no objeto. Isso, exatamente. Vício redibitório é aquele vício oculto. Vício que eu não consigo identificar de plano, né? Por exemplo, vou comprar um carro, tem um risco na lataria. Isso é um vício, mas não é um vício oculto, né? É um vício aparente. Agora, pode ser que tenha algum problema mecânico que eu não conheço, que eu só vou conhecer quando eu começar a usar o carro, certo? Ou talvez até bem depois que eu já estou usando o carro. Esse era um vício oculto, e desde que ele tenha sido gerado lá pelo antigo dono, ou seja, pelo uso do dono lá. Aí é um vício oculto, certo? E evicção, alguém falou aqui, o Caio que falou, evicção, lembra, Caio? Diz aí um pouquinho para mim. Perda. Abre esse microfone, Caio, quero falar com você. Perda do bem por decisão judicial. Muito bem. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Caio, que você se lembre? Ai, não quer falar comigo mesmo, né? Tô percebendo. Não? Tá bom. Mas é isso, você tá certíssimo, né? A evicção é uma garantia que o ordenamento jurídico traz para a circulação de bens, né? Contra a perda de um bem por decisão judicial, quando aquele comprador, né, a pessoa que adquiriu o bem, adquiriu de quem não era dono, né? E aí vem o dono reivindicando a coisa e por ordem judicial o juiz entende, ó, realmente, de fato, esse bem não é de quem te vendeu, esse bem é de uma terceira pessoa. Então, esse bem vai ter que ser restituído, e daqui a pouco, quando a gente começar a estudar direito das coisas, vocês vão entender por que isso acontece. Esse bem vai ter que ser entregue ao verdadeiro dono, certo? Mas e eu? De boa fé, comprei o bem, achando que eu estou comprando de quem é dono, paguei para ele, eu não vou ter nenhuma garantia, né? Eu vou perder tudo, perdi o bem, o valor que eu paguei. Por isso existe a evicção, né? Esse instituto para proteção dessas pessoas envolvidas neste contrato. Mas é exatamente isso, é a perda do bem por ordem judicial quando eu compro algo de quem não é dono. Bom, e quando a gente faz uma doação, né? Que esse é nosso objeto de observação agora. Quando a gente faz uma doação e ocorre um vício oculto ou ocorre evicção, será que esse doador é possível que ele responda por esse vício oculto ou por essa evicção? E o slide aí há bastante tempo, vocês já devem ter lido a resposta, né? E vamos aqui gravar o... Exatamente, Caio. Não. Vamos gravar a regra para doações puras. E vocês lembram que é doação pura?
Cadê as meninas dessa sala? Ângela, abre esse microfone, Ângela. Fala aqui comigo. O que é doação pura? Vocês lembram? Foi só a Ângela que eu li o nome. Deixa eu procurar as outras. Espera aí. Só tá dando cai nesse chat hoje, hein? Cadê os outros? O Givanildo tá sumidinho também. A Mariana, cadê? Segunda-feira que vem você volta, é? Tá bom. Tá bom, Ângela. Tá perdoada, mas segunda-feira que vem eu vou lembrar, vou te chamar, hein? Vamos lá, pessoal. Doação pura. O que é a doação pura? Na aula passada, quem não assistiu, volta lá, hein? Assiste. Doação pura é aquela doação que eu não tenho encargo. É aquela típica doação que vocês conhecem, que eu pedi para vocês investigarem e pesquisarem, né? Quando eu dou alguma coisa, encontrei uma pessoa na rua lá e doei roupas para ele. Eu estou esperando alguma coisa em troca? A gente combinou alguma coisa? Não. É a pura liberalidade, né? Eu dei e tá dado, é dele, né? Como alguém falou aí numa aula, dei e tá dado, certo? Essa é a doação pura, não tem encargo nenhum, não tem contraprestação nenhuma. É a doação por essência, né? Essa que o artigo 538 narra. Então, quando a doação é pura, então veja, não vai haver nenhuma contraprestação do donatário, certo? Quando a doação é pura, essa doação não obriga o doador às obrigações decorrentes do vício redibitório e da evicção. Então, se doação para... Exatamente, Vanildo. Doação para Criança Esperança. Você deu e não sabe nem certo para onde vai aquele negócio, tá dado. Exatamente isso. Essa é doação pura, tá? Então, este doador não fica obrigado, que nem eu, imagina, doei as roupas lá, né? Daqui a pouco a pessoa que recebeu a roupa sem nenhuma contraprestação, doação pura, fala, mas essa roupa aqui não me serviu, você trata de trocar, que coloca aqui uma blusa maior para mim, tá? Não é bem um exemplo de um vício, né? Um vício oculto, mas só para trazer bem esdrúxulo mesmo para vocês identificarem. Imagina, você fez uma doação pura, a pessoa vem reivindicar que é alguma coisa de você. Não, mesmo havendo vício redibitório, vício oculto na coisa, mesmo havendo evicção, ou seja, ele veio a perder a coisa, ele não vai poder buscar isso do doador. Certo isso para vocês? Agora, existe exceção? Claro, né? Tem que existir no direito. Exceção é a doação com encargo, que a gente acabou de ler, inclusive, ali da Propter Nuptias, né? E as doações remuneratórias. Por que essas duas? Porque elas exigem contraprestação, né? Se exige contraprestação, então aquela parte que foi entregue pelo doador deve de fato ser cumprida. Então, se ele fez uma doação, um carro, sei lá, né, para aqueles noivos e o carro tem um vício oculto, é possível que esses noivos, não estou dizendo que é uma obrigação, mas é possível que esses noivos venham a cobrar dele esse vício oculto? Sim. A lei vai permitir, certo? Muito embora pareça meio estranho, mesmo assim, né? Mas a lei vai permitir. Qual a entidade que vai receber? Exatamente. Não, a gente nem sabe exatamente para onde vai, né? Doação trabalho, Ângela. Doação trabalho é importantíssimo. Isso. Já falei isso para vocês, né? Que é importante. Que é a doação de tempo, né? Que a gente tem de mais sagrado hoje no mundo, né? Doar tempo. Por não ser pura.
Acho que você está falando da doação com encargo, que o doador vai se responsabilizar, é porque ela não é pura. Exatamente, Caio. Se a doação não é pura, aí sim esse doador pode ser responsabilizado pelos donatários por eles terem perdido a coisa por evicção, por exemplo, ou por eles terem não utilizado bem na sua integralidade, porque tem um vício oculto, por exemplo, certo? Então, nesses casos, aí vai poder cobrar isso do doador. Gente, isso aqui é uma situação que eu acho que é tão, assim, diferente daquela noção, se a gente for pensar só na lógica, né? Numa questão de prova, numa questão de concurso, exame de ordem, talvez a gente erre essa questão, né? Porque na doação com encargo, se você não conhece isso, você vai dizer que esse doador não é obrigado, né? Mas sim, a doação com encargo e remuneratória, ele é obrigado a arcar com as consequências da evicção e do vício redibitório. Tudo bem? Como é a remuneratória, Ângela? Acho que você não estava na aula passada, né? A doação remuneratória é aquela que há uma contraprestação mesmo da pessoa. Opa, desculpem. Uma contraprestação mesmo, que pode ser em dinheiro ou de uma coisa mesmo, tá? Ela só não é uma troca, a doação remuneratória, ela só não se caracteriza como uma troca porque se exige, né, para a gente caracterizar esse contrato como doação, uma diferença de prestação. Então, o que o doador dá é maior do que o donatário recebe. Então, o donatário recebe mais do que ele dá como contraprestação, certo? Mas se fosse equivalente, eu dou a mesma coisa que eu recebo, isso não seria uma doação, seria uma troca, caracterizaria aí uma troca, certo? Em termos contratuais. Não sei do que você está falando ali, Caio. Certo, pessoal, finalizamos aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, enviem, tá? No dia a dia deve ter umas doações que traz umas intenções. Sim, Caio. Sim, existe fraude que se faz por meio de doação, né? Aquela que a gente estudou de doação de ascendente, de ascendente para descendente, né? De pai para filho. Tem umas malandragens assim que se faz, viu? Tem sim. A doação. Inclusive, gente, eu não li para vocês, né? Mas tem que falar sobre isso também. A doação que é feita para amante, né? Imagina, a pessoa é casada e faz a doação de um bem que seria, né, da esposa ali. Aí eles fingem que estão fazendo uma compra e venda, diz que está fazendo uma compra e venda, mas doou o bem para amante, né? Então tem muitas falcatruas, assim, muitas possibilidades, viu, Caio, com a doação, né? Mas é isso, pessoal. Então, nós finalizamos aqui a parte que a gente tinha que estudar de direito contratual. Então, me coloco aqui inteiramente à disposição de vocês para possíveis dúvidas, né? Me mandem, enviem para mim, enviem por meio dos líderes, ou se quiserem, manda no meu WhatsApp, não tem problema, tá? Porque agora a gente se despede aqui do direito obrigacional para entrar num outro direito que eu falei para a turma da manhã, que eles não estavam me vendo. Eu falei, ó, eu estou fazendo um coraçãozinho, ó, aqui, ó, estão vendo aqui, né? Coraçãozinho, nós vamos começar agora a estudar direito das coisas, delícia de direito. E importantíssimo, vocês têm que entender que ele é importantíssimo, porque faz parte, assim como direito contratual, faz parte da vida de vocês, né? Vocês têm propriedades, algumas não têm? Tem um celular, tem um computador, tem um carro, tem uma moto, tem a casa. Isso é direito das coisas, envolve direito das coisas, certo? Então é muito importante que vocês conheçam isso tecnicamente, né? Conheçam com profundidade. É uma disciplina mais difícil, né? Porque ela é muito técnica e
assim, não é do nosso dia a dia. Às vezes você, muito embora você viva aquela parte mais corriqueira do direito das coisas, mas a parte técnica a gente não vive, né? Por exemplo, você vai fazer lá uma transferência de um bem imóvel, né? Um registro no cartório, você não faz todo dia isso. Então, acaba alguns detalhes nos escapando, certo? Mas é um direito importantíssimo e muito bom de ser estudado, tá? Então, agora nós vamos iniciar esse direito, tá? Nossa aula 5, então mudei aqui até o nosso desenho, né? Agora a gente está no nosso desenho ali, ó, tem carro, tem casa, tem dinheiro, né? Quero indicar aqui para vocês a bibliografia, muito embora eu já tenha feito isso no nosso primeiro dia de aula, né? Quem foi deve se lembrar, mas agora a gente vai começar, né, essa matéria, então quero relembrá-los. Sempre indico o Flávio Tartucci, né? Vocês têm na biblioteca de vocês, ele é ótimo, maravilhoso. Então, é a indicação número 1. Mas quem quiser, né, outra bibliografia, a Maria Helena Diniz, tá? O desenho aí para vocês, da Maria Helena Diniz, do Silvio de Salvenosa, né? Eu, particularmente, não gosto muito, mas é um bom livro também, né? Sem dúvida. Aqui do Flávio tem essa coleção e tem aquela toda azulzinha, né? Que acho que vocês conhecem. Do Cristiano Chaves e do Nelson Rosenwald, é um livro já para aprofundar conhecimento, tá? Até aqui o do Flávio, vocês vão ter aquele conhecimento que é necessário aqui para a graduação. Mas o do Cristiano e do Nelson já é um livro que ele aprofunda mais. Eu gosto muito, eu tenho aqui, ó, eu estudo por ele, tá? Aqui, não é essa mesma capa, é outra, esse é mais antigo. Mas é um livro muitíssimo bom. Quem às vezes quiser fazer TCC que envolva direito das coisas, né? Algum tema de direito das coisas. Quem quiser fazer trabalho de pesquisa, aí você já aprofunda mais numa doutrina como essa, tá? Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Olhem lá no livrinho da Maria Helena Diniz, o nosso tema é direito das coisas. Do Silvio de Salvenosa, o nosso tema é direitos reais, certo? Olha lá no Flávio Tartucci, direito das coisas. Olha lá no Cristiano, lá embaixo do 5, reais. Deixa eu ver até como é que tá o meu aqui. Olha o meu aqui também, ó. Aqui bem pequenininho, vocês conseguem ver ali? Reais, tá? E eu já quero que vocês comecem a pensar, acho que não vai dar tempo de falar hoje, mas por que será que um autor fala que é direito das coisas, o outro está tratando aí da mesma, se vocês abrirem, vocês vão ver que é a mesma matéria, chamando de direitos reais, tá? Já quero convidá-los a fazer essa pequena pesquisa, né? Para a nossa próxima aula. Quero convidá-los também, na nossa próxima aula eu vou apresentar a vocês o meu filho, porque nós vamos fazer uma simulação aqui, já que eu não tenho vocês, lembra que a gente fez lá em sala de aula a compra e venda do carro, né? Agora eu vou ter que fazer aqui com o meu filho, né? Vou sentir falta de vocês. Para a gente fazer uma simulação aqui de um negócio e depois do nascimento de um direito real, tá? Então, na aula que vem eu vou demonstrar isso para vocês, que hoje não vai dar tempo, tá? Mas já convido vocês a pensar sobre um laço vermelho. Quem é que lembra do laço que eu apresentei a vocês no direito das obrigações? Que cor que ele era? Vamos, gente, acorda aí. Tem alguém aí? Qual era a cor do laço das obrigações? Espera aí que eu não estou vendo aqui as respostas. Laranja, perfeito. Agora que eu vi, estava lá em cima meu cursor. Laranja. Por que será que eu estou apresentando um laço aqui para vocês agora que não é laranja? Por que será? Eu poderia apresentar o mesmo laço laranja, né?
mas eu quis trazer um diferente para vocês. Muito embora seja um laço, ou seja, representa aquele vínculo jurídico que as pessoas que nasce, né? Que nasce. Eu ia falar entre as pessoas, mas aqui Direito das Coisas já muda um pouco isso. Não ia estar tão certa a minha frase. Então, o laranja, que a gente estudou lá, porque é mês dos namorados, Sinclair. Boa lembrança, né? Também. Mas não é só por isso, não, tá? Eu quero que vocês já comecem a pensar que aquele vínculo, né? Ou seja, aquele liame, aquele laço que nascia lá no direito das obrigações, é diferente desse liame, desse vínculo jurídico que nasce aqui no direito das coisas, tá? E na próxima aula a gente vai descobrir onde estão essas diferenças, tá? Pessoal, já está dando aqui nosso horário, né? Quero agradecer a vocês pela presença, pela participação, muito embora eu quisesse ouvi-los mais, né? Aula que vem, eu vou fazer assim, eu vou fazer chamada e vai ter que ser no áudio, tá? Então já preparem aí, que eu quero todo mundo falando. Quem não se manifestar aqui na aula não vai ter presença, tá bom? Quero a participação de vocês. Estou com saudade de vocês, quero vocês conversando aqui comigo, tá bom? Então, na aula que vem a gente continua, vamos falar agora de direito das coisas, quero apresentá-los a essa matéria e eu espero que vocês se encantem, assim como eu, com o direito das coisas, tá bom? Já comecem a pesquisar qual é a diferença entre direito das coisas e reais, porque que a gente está falando aí, tem um livro de um nome e de outro, tá bom? Tô vendo aqui as conversas de vocês. Pessoal, é isso. Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus, com muita saúde. E a gente se encontra na próxima segunda, tá bom? Até mais. Obrigada para quem desejou uma boa semana, para vocês também.